Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês, investidores e investidoras, estejam muito bem nessa reta final do mês, né? Onde o seu caixa vai acabando, você já fez ali os aportes de maneira mensal, então o caixa vai acabando e você tenta de uma outra forma, né? Tentar aí uma outra renda, outra forma para tentar pegar alguma oportunidade, vai zerando também a reserva de oportunidades, mas faz parte, né? Então, dividendo inteligente para novembro. Ontem eu trouxe um vídeo aqui falando sobre Banco do Brasil, que deve ter anúncios no dia 8 e, consequentemente, no dia 24. Falaremos também de outros ativos com boa possibilidade de anunciar proventos agora em dezembro. Então a lista é bem extensa. Novembro, particularmente, junto com dezembro, é ali um dos melhores meses para dividendos. Para quem tem a carteira focada, é onde você tem uma porrada, né, de empresas anunciando e pagando. Por quê? Porque você já tem, né, todo o ano, praticamente 9 meses do ano já se foram, e você tem, né, aquele basicamente a quanto que, a mensuração de lucro. Então só falta mais 3 meses para ser mensurado o lucro. Então, basicamente é isso, e a projeção já é para o outro ano, então é virada de ano. Então, é uma questão bem interessante que o investidor tem que ter em mente, tá? SLC Agrícola, né? Então vamos lá, MDI, novembro, comprar antes de anunciar. A começar com a SLC Agrícola, um papel que eu já tive a vontade de comprar bastante, porém o preço, né, subiu bastante. Hoje fico de fora, não tenho em carteira, até gosto do segmento de atuação, porém fico de fora, né? Banco do Brasil, já falei ontem aqui em vídeo, vou deixar o card aí para você poder também visitar e assistir. A 49,4 hoje ainda não é o melhor preço, por mais que a estimativa é de crescimento, é de resultados quase recordes em relação aos outros anos, porém tenho os pés no chão com paciência para comprar no melhor preço, até porque comprei bastante lá no início do ano. Praticamente foi o que me ajudou a chegar bem próximo da meta em quantidade de ações para esse ano. Ainda não abati, porém, para esse ano, vamos com paciência nessa reta final. O mercado pode virar, pode ter alguma coisa, alguma coisa negativa de política, algum sentido negativo que pode dar uma oportunidade melhor. Um papel que está dando, na minha visão, oportunidade para quem tem caixa de sobra, né? E comenta aí se você tem caixa de sobra nesse momento. Eu acho que você está muito à frente da maioria dos investidores. Pouca gente hoje consegue chegar no final do mês com bolsa em queda, com caixa para comprar. Engie Brasil, qualidade, é um ativo de qualidade, é perene, né? Pensando no longuíssimo prazo, a R$ 40 o mercado está batendo. Não vejo nenhum sentido, seria risco eh, de, de, eh, em relação à geração de energia. Na minha humilde opinião, não tem nenhum fator grande para precificar tão mal a empresa hoje, né? No mesmo setor eu tenho a Auren Energia, que também foi mal precificada para quem está comprando. É bom para quem está de fora, né? Hoje foi mal precificada aí a 13 e chegou a cair a 13,35. Então também foi oportunidade para aportar. Taesa é outro papel que falarei logo adiante, deve ter anúncio religioso trimestral, né? Aquele anúncio que vem junto com o anúncio de resultados. Então esse também é bem esperado. Cielo também, então se ele 3 deve ter também esse anúncio. Eu fiz vídeos aqui com racional de 0,07 por ação, tá? Já descontado imposto. Então isso daria aí um pouco mais de 100 milhões, 150 milhões de reais, vindos tanto do terceiro trimestre como também de juros sobre capital próprio. E Irani também tem esse histórico de anunciar nos últimos 2 anos no mês de novembro. Ferbasa é um papel que também
na minha concepção, não é aquele ativo perene, mas é um dos poucos ativos, né, que consegue produzir ferro de qualidade e vende isso, né, para a China de maneira melhor trabalhado. Então tem toda uma questão da Fundação José Carvalho. Pouco se fala, pouco é estudado, que a Fundação José Carvalho, né, que leva o nome aí de um dos fundadores da Ferbasa, que mantém escolas técnicas na Bahia, precisa da remuneração dos dividendos para ser mantida. Então, logo o minoritário também é beneficiado. E deve ser uma das que vai anunciar agora no mês de novembro, né? A outra é a Gerdau, que vem caindo também, mercado batendo bastante, requer um acompanho maior, posso fazer um vídeo de acompanho maior, e deve fazer anúncio agora no mês de novembro. CSN Mineração, eu estou aguardando os resultados. Esse anúncio ele também aconteceu no ano passado, junto com os resultados, então fica aí essa perspectiva. E com todo o setor de aço e mineração caindo, é uma das que segue resiliente, né? O seu preço hoje foi mantido. Agora, anúncio de Faz-me Rir, né? Do Faz-me Rir aí, para quem é acionista da Agro 3, Brasil Agro, pagamento de 320 milhões, 3,21 por ação em dividendos. Agora, na reta final do pregão foi anunciado, né? Aprovou nesta terça-feira, cerca de 3,21 serão pagos daqui a 30 dias, ou seja, contados daqui a 30 dias, e no dia 25, ou seja, amanhã, já passa a ser negociada a data X. Ou seja, o que está fazendo o controlador, né, o pensamento do controlador e do time de relações com investidores e o financeiro? Quem compra o papel só pelos dividendos não faz muito sentido. Então, eu venho aqui, anuncio hoje, amanhã passa a ser data X. Inclusive, por lei, isso é positivo, pode acontecer, a empresa ela tem esse direito. Inclusive, pessoal, tem toda uma questão da importância de você não ficar vendendo as suas ações. Tem muitas empresas que anunciam o dividendo com data com baseado em datas passadas. Então, quem vendeu, né, acaba sendo prejudicado. No ano passado, se eu não me engano, a Copel fez isso, né? Então, não adianta vender o papel pensando, né, que depois eu compro novamente e consigo aproveitar os dividendos. Se a data X for anterior à data remanescente, você perdeu aquele direito. Então, muito cuidado com isso, ficar negociando as suas ações. Agora, vamos falar de alguns casos que vale a pena ser comentados e servir de atenção e cautela para o investidor. O primeiro deles, grande banco se movimenta para oferecer fundos lá fora para o pequeno investidor. Aqui nós temos duas questões em pauta nesse momento, né? Seria a alta da taxa de juros lá fora, as treasuries, e também a questão de que hoje é moda, né, investir em dólar, investir em moeda forte. O que acontece? Aí vem um grande bancão e faz o quê? Ele oferece o produto para aquele incauto, né, o investidor incauto, que não tem muito conhecimento, que ele simplesmente pode abrir uma conta na corretora lá fora e investir. Muito cuidado, pessoal, com outro fator. Toda a incidência de impostos que tem para investir lá fora, tá? Você tem que ter isso em mente, tá? Então, isso é importante. E a questão do acompanho, né? Se você não vai dar conta de acompanhar de perto os resultados, se você não vai dar conta de discernir o que a empresa faz, muita gente não faz nem o dever de casa aqui no Brasil, não faz muito sentido simplesmente comprar o produto lá fora que você não tem o conhecimento, primeiro, tributário, segundo, de como funciona, e acaba fazendo aí o que? A velha sardinhada, né? Simplesmente caindo na moda e perdendo dinheiro no curto prazo. E outro exemplo hoje, na minha visão, é uma atenção que o investidor tem que ter, é mais uma oferta de ações, tá? Mais uma oferta de ações, mais um follow-on, ou seja, a empresa irá vender parte de ações aí, e essa daqui da Mali Metal, né?
metal leve, o que nós teremos? 950 milhões que devem ser captados aí pela metal leve. Aqui, o destaque negativo em vermelho, 710 milhões serão pagos em dividendos. Então, o que você tem? Qual o sentido? Dividendo hoje está se tornando aí uma questão meio que enganosa, né? Nesse sentido, se for olhar para esse sentido. Dividendos nada mais é do que a distribuição da parcela do lucro líquido, tá? Então, você tem o lucro líquido ali apurado, depois de ter apurado todas as 9 linhas anteriores do DRE, né, que é a receita, cobrança de impostos e etc. Depois você tem lucro bruto e depois você... Então, o que você tem? O lucro líquido distribuído aos acionistas. O que você tem que ter? Você tem que ter contabilmente uma operação que aconteceu. A empresa vendeu produtos, produziu, vendeu produtos, gastou, né, com o pessoal, depois gastou com custos fixos, gastou depois com o governo e depois distribuiu para o controlador, para o empresário. Mas, ultimamente, o que as empresas têm feito? Têm feito algumas jogadas, né? Então, uma delas agora, por a empresa não ter uma subsidiária para fazer a IPO, porque está difícil de captar, o que ela faz? O camarada é acionista aqui há uma década, se ele não quiser ser diluído, o que ele tem que fazer? Ele tem que participar do meu follow-on. Então, mas é para investir, é para isso, para aquilo, é um projeto, o segmento está difícil. Então, o que faz? Reduz o dividendo. Qual que é o sentido de eu vir aqui, captar 950 milhões do acionista e devolver para ele 710 milhões? Não faz sentido. É melhor não pagar esses 710 milhões e segurar o dividendo, paga o mínimo obrigatório. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? É mais um procedimento aí que o investidor ele tem que ter cuidado e pode se tornar moda, né? Agora, Banco do Brasil liberou mais de 154 bilhões para o agronegócio por meio aí de programas de incentivo, isso é muito bom. Por quê? Porque ajuda, né, no sentido de entregar lucros cada vez maiores para o banco e na perspectiva de crescimento. Então, tinha muita dúvida na mudança da administração, da antiga administração, do antigo governo para esse governo, que seria mantido. Então, está sendo mantido e vamos acompanhando agora os resultados que devem vir muito bem e também com anúncio, perspectiva de anúncio nessa reta final do ano. Por último, Taesa, praticamente de lado nos últimos 6 meses, volta a reforçar aqui, eu estou só aguardando a entrada de caixa para mim voltar a aportar, né? Então, até porque não temos caixa infinito, né? Você tem um limite, mas deve vir a anunciar aí até o final do ano, entre novembro, agora os dividendos do resultado trimestral e a reta final do ano, deve anunciar cerca aí de entre 0,60 a 0,70 por ação, sendo conservador, tá? Não adianta você ter uma análise projetiva ou preditiva muito positiva, porque você acaba muitas vezes pagando um preço mais alto. Claro que no longo prazo essa empresa ela tem potencial de entregar bons resultados aos seus acionistas. Por último, Cielo caindo praticamente 30% nos últimos 6 meses, né? Desde lá de quando veio com os resultados trimestrais de junho, que eu estava com a perspectiva de entrar, vem entregando aí quedas na cotação, na concepção de valuation. Hoje, né, se tirar o efeito não recorrente, esse PL aqui seria de quase 6 vezes. Lá dentro tem a Cateno, é um negócio que eu gosto bastante. O terceiro trimestre não deve vir tão positivo, porém, o Dia das Crianças teve alta aí de 5% nas vendas. Então, quarto trimestre, ou seja, apurado no início do ano que vem, deve ser melhor, né? Negocia a uma vez a receita, o que é bom, ou seja, praticamente o valor de mercado é o que ela fatura, mais ainda uma participação estimada muito superior do que ela tem na Cateno, né? Que
hoje já é parte muito 40% do lucro líquido da Cielo vem da Cateno. Então, é um negócio que o mercado, na minha concepção, não está precificando muito bem. VPA de 4,31, basicamente você tem aí o que? Você tem 30, quase 80 centavos de diferença ainda para o valor patrimonial bater no preço de tela, né? Fora que é um setor que sempre está pujante, né, na economia, e a empresa ela tem movido fundos no sentido do que era para ser feito, né, no sentido de tecnologia. Então vamos acompanhando também, dando essa oportunidade aí, sendo uma boa pagadora de dividendos, não vejo sentido em vender ainda mais nesses preços, né? Pelo contrário, dando oportunidade, vamos aproveitando agora em novembro. Então, são esses os papéis método dividendo inteligente para novembro, ou seja, comprar antes de anunciar. Nós vimos o exemplo da Caixa Seguridade, inclusive estava no último vídeo que eu fiz aqui em relação ao mês de outubro. E o que aconteceu, né? Basicamente, anunciou o dividendo no dia, no outro dia, alta de 0,30, 0,40 centavos por ação. Por quê? Porque é aquilo que eu falei lá sobre a Brasil Agro. O camarada, muitas vezes, ele vendeu a ação, né? Vendeu a ação, depois eu recompro, vou fazer o swing trade aqui no curto prazo, vou entrar e sair do papel, e quando tiver próximo de anunciar, uma semana antes, eu recompro. Qual que é o problema? Chega a empresa, anuncia em uma data de dia que pode acontecer que ele esquece, ou acontece algo do tipo, que não condiz com a data que ele tem as ações, e a ação subiu. Ele foi lá e pagou mais caro, tá? E pode acontecer também da data X negociar sem dividendos, sem direito a dividendos. Então, muito cuidado com todos esses fatores. Pessoal, então, vou terminar o vídeo por aqui para não ficar tão extenso como já está, né? Inscreva-se, compartilhe e curta. Obrigado se chegou até aqui. Desejo a todos vocês um bom aporte e até o próximo.